Olá, boa tarde. Eu resolvi fazer uma paragem no meu interregno aqui nas redes sociais para tecer alguns comentários sobre algo que tem sido umas notícias da Berra, portanto, aquelas publicações ou aquele discurso estúpido, idiota, começo já por dizer isso, de um jovem que aparentemente tem muito pouco na cabeça, mas aquilo que eu gostaria de aqui tentar passar é um bocado a perspectiva de que porque é que um discurso completamente idiota, vindo de alguém que poderá ter muito pouco na cabeça, porque é que pode ser potencialmente perigoso nos dias que correm. Bom, eu começo os meus pensamentos por aquilo que eu recentemente ouvi numa entrevista que foi feita ao professor Daniel Sampaio, feita pela professora Mariana Miranda no contexto de um podcast do ISPA, e em que o professor Daniel Sampaio dizia que é importante nós compreendermos os jovens à luz daquilo que é a sua relação com a internet, que hoje em dia a internet faz parte do nosso mundo e, como tal, quando queremos compreender um jovem, é importante que também possamos compreender a sua relação com a internet. E por isso é que estas situações podem ser potencialmente perigosas. Eu digo potencialmente porque isto não vai afetar todos os jovens, esperemos, nem vai afetar todas as famílias, esperemos que também não, de acordo com os valores, o acompanhamento e as atitudes que sejam passadas no contexto familiar, não é? E isso irá prevenir que uma das características da adolescência, pré-adolescência, seja cada vez mais mitigada, tem a ver com a importância dos pares na sua relação com eles, a forma como cada adolescente é percepcionado, a maneira como cada adolescente irá construir a sua própria identidade. E é aí que se podem encontrarem os maiores fatores de risco consoante os modelos que cada adolescente escolha, não é? Seguir, percepcionar, ouvir e por aí em diante. Infelizmente, na internet, hoje em dia, é muito fácil uma pessoa poder emitir uma determinada opinião e, consoante a percepção de notoriedade dessa pessoa, essa opinião poderá tornar-se mais ou menos válida. E é aí que entra esta nova vaga de pessoas que utilizam a internet para esse efeito. E então, quem é que são essas pessoas? Bom, para já é importante que se possa descrever um pouco o contexto. De uma forma muito simplificada, existem três grandes plataformas atuais em termos de internet. O YouTube, que, como nós sabemos, é uma plataforma de vídeos de todo o tipo de conteúdos, né? E que, para além de todo o tipo de conteúdos, também existe a possibilidade de realizar conteúdo ao vivo, aquilo que vulgarmente se chama de stream. E dentro de plataformas de streaming ou plataformas de conteúdos ao vivo, temos então outras duas grandes plataformas que são, aliás, a Twitch e a Kick. A Twitch é uma plataforma que pertence à Amazon, que inicialmente surgiu como sendo
um espaço para jogos, para gaming, para visualizar e interagir com pessoas em termos de conteúdo de gaming. No entanto, ao longo dos anos, a Twitch foi passando por uma série de transformações e hoje facilmente vocês podem encontrar lá diversidade de conteúdos, como por exemplo pessoas a falarem sobre política, pessoas a falarem sobre mais variedíssimos temas, arte, desporto, jogos de vídeo ainda acontece, mas também alguns conteúdos um tanto ou quanto mais problemáticos, como por exemplo uma maior exposição em termos daquilo que é a imagem, e aqui quando nós falamos em imagem é os termos de serviço da Twitch não permitem nudez, no entanto é possível que as pessoas apareçam com roupas muito reduzidas, às vezes com conteúdos a roçar aquilo que seria tido como comportamentos sexuais ou mais sexualizados e isto proporcionado em determinados contextos, como por exemplo aquilo que se chamam hot tubs. E mais do que isto, agora também uma nova tendência na Twitch, que é o jogo. E aqui quando se fala do jogo, estamos a falar de gambling, ou seja, estamos a falar em casinos ao vivo. Portanto, pode-se observar a pessoa que faz essa transmissão a basicamente jogar e, através de uma parceria que estabelece com essas casas de apostas e casinos, pode dar links em que as pessoas que se queiram inscrever têm benefícios como, por exemplo, descontos ou rodadas grátis em variedíssimos tipos de jogos. E isto acontece desde casinos e casas de apostas que de facto estão legalizadas no contexto português versus casinos e casas que não estão legalizadas no contexto português, e depois isso representa outros problemas a nível legal e económico. Mas vamos chegar por aí. E então, quem é que são essas pessoas, ou quem é que se denominam essas pessoas? Bom, uma fatia muito substancial desse tipo de pessoas, estamos a falar de jovens, cada vez mais novos, portanto a partir dos seus 20, até pessoas um tanto ou quanto mais velhas, 30, 40, 50, 60, que fazem disto a sua principal fonte de rendimento, em alguns casos, noutros fazem disto quase como sendo algo acessório, não dependem destas plataformas para viver ou constituir negócio, simplesmente o fazem como uma forma de criação de comunidade e até se divertirem um tanto ou quanto. Para aqueles que fazem disto como vida, existem algumas formas de rentabilização. Portanto, através daquilo que são as subscrições, portanto, as pessoas pagam para subscrever ao canal. Neste momento, as subscrições da Twitch estão perto de 5 euros. Cada pessoa que vê stream pode, se assim o entender, fazer doações. Essas doações podem ser feitas por MBWay ou por PayPal, com valores completamente à escolha de cada visualizador. E também uma outra forma de monetização, como se chama, ou seja, retirar algum proveito económico do conteúdo que é feito. A monetização também vem, lá está, de patrocínios que podem ser obtidos com diversas marcas. Geralmente, no contexto das plataformas de streaming, as marcas que costumam
apoiar mais essas pessoas são marcas ligadas, por exemplo, produtos informáticos, lojas grandes lojas conhecidas, como por exemplo a Vorten, marcas de aparelhos eletrónicos, como a Samsung, e outro género de marcas também periféricos para computadores. Lojas de jogos e, então, depois os casinos. Portanto, essa parte. Essas pessoas que, por definição, são streamers, portanto, são pessoas que fazem vídeos em direto, que streamam durante, pelo menos aqueles que levam isto um tanto ou quanto mais a sério, streamam quase o dia inteiro, quase como se fosse um horário de trabalho normal, e às vezes até prolongam até de noite. Para aqueles que não lidam isto como sendo uma questão tão profissional, dito assim, essas streams podem ser um tanto ou quanto mais irregulares e vai fazer com que também esses horários, os hábitos dessas pessoas também sejam irregulares. Portanto, para além de eles se denominarem de streamers, também se denominam de criadores de conteúdo ou de influencers. Bom, e aqui voltamos, é aquela questão, não é? Eles podem dizer que é isso que eles são, mas isso não é verdade. Ou seja, para aqueles que de facto vivem ou retiram a sua subsistência por este meio, eles não são criadores de conteúdo, não são influencers, eles são sim trabalhadores por conta própria. Porque, no caso de plataformas como a Twitch, ao qual as pessoas retiram e ficam com parte de rendimentos, há toda uma questão legal depois envolvida, para aqueles que realmente querem fazer isto a sério. Portanto, não existe num código de atividade económica, não existem códigos para streamers, para influencers, para isso, não, é trabalhadores por conta própria. Portanto, isto é um género como no campo da psicologia e da psicoterapia. Não é? A pessoa pode fazer psicoterapia, no entanto, ele não é psicoterapeuta de profissão, é psicólogo. Portanto, estas pessoas podem criar conteúdos, mas são trabalhadores por conta própria. Agora, porque é que esta parte é tão sensível? É porque estas pessoas estão numa plataforma em que podem emitir aquilo que é a sua perspectiva, a sua opinião, aquilo como veem e, no fundo, tudo aquilo que fazem, sem pensar. Alguns, não vou generalizar, mas alguns certamente que não pensam naquilo que fazem e o que acontece é, mediante aquilo que é a exposição e a notoriedade dessas pessoas, isso vai influenciando ou potencialmente influenciando as pessoas que estão a ver. Que não se iludam, são cada vez mais os jovens a começar a ver, a começar a ter essa demografia de ver essas coisas. Pronto. E depois qual é que é o problema? É que esses criadores de conteúdo muito facilmente demitem-se da responsabilidade daquilo que estão a dizer ou que estão de fazer, como sendo potenciadores de algum tipo de impacto e de comportamento naquilo que são os jovens, quando isto é completamente aberrante.
Ou seja, todos nós temos uma responsabilidade social cada vez que fazemos algo ou emitimos a nossa opinião para um determinado público. Quanto mais o público mais jovem, tem a possibilidade para ser mais influenciado, mais moldado por aquilo que nós estamos aqui a dizer. Portanto, isto aqui é perigoso. Ou seja, a partir do momento em que se cria um hábito de expor tudo aquilo que é a nossa vida na internet, isto é potencialmente perigoso, porque a maneira como se vive ou como se expõe vai determinar aquilo que são comportamentos moldados em termos de jovens. E nós temos tendência para assistir isso cada vez mais nas viagens de finalistas, naquilo que são comportamentos de jovens nas escolas, naquilo que são comportamentos de jovens em múltiplos contextos sociais e na interação com outras pessoas. Nós vimos a influência que isso traz. E, portanto, embora este discurso seja estúpido e embora a pessoa não tenha nada na cabeça, isto pode ser potencialmente perigoso para aquele jovem que, por razões que eu absolutamente desconheço, olha para aquela pessoa e vê como um modelo, identifique-se com aquilo que é a sua vida e com aquilo que ele acha que quer ser, e então vai interiorizar essas palavras. E depois, se não houver aqui uma rede de suporte por trás, como sendo os pais a corrigir este comportamento, como sendo a sociedade a corrigir este comportamento, como sendo a escola, e depois até inclusivamente outros pares a ajudar a corrigir este comportamento e professores a ajudarem a corrigir este comportamento, este jovem vai começar a viver as coisas dessa forma. E por isso é que nós temos cada vez mais uma sociedade com dificuldades em tolerância à frustração, uma sociedade cada vez mais agressiva, uma sociedade mais do ponto de vista de eu quero, posso e mando. E estou-me a borrifar para aquilo que possam ser as consequências. Porque é isto, não é, que estas pessoas também demonstram. Que é, eu posso dizer e fazer tudo aquilo que eu entendo na internet, posso ter este tipo de discurso e depois não existem consequências. Posso muito bem agarrar numa série de multas que tive por excesso de velocidade, por mau estacionamento, etc., colocá-las no lixo e não me acontece nada. Posso realizar algo que seja dúbio em termos de justiça, e casos já têm vindo a público que envolvem este tipo de pessoas, e como existe dinheiro para contratar advogados e, portanto, para lidar com este tipo de coisas, não é? O que eles vêm aqui demonstrar é uma certa de uma impunidade, que é, pode-se dizer e fazer aquilo que eu quiser dentro de alguma esperteza e não tenho consequências. Ou pelo menos não tenho este tipo de consequências. E depois vêm com este discurso que é com o estado do país e com o estado em que estão as condições sociais e económicas, vão-se preocupar com aquilo que eu digo e eu sou notícia. Pois, porque esse é o objetivo destas pessoas. É ser-se notícia. E quanto mais elas são notícia, mais elas vão captar um público que é potencialmente influenciável. Este é o risco que nós vivemos hoje em dia com estas tecnologias e com este estilo. Isso significa que temos que barrar, temos que proibir, temos que tudo? Não. Significa é que temos que estar atentos, temos que estar lado a lado com os jovens e educar, e explicar e ter a paciência e também a nossa tolerância à frustração para
repetir as vezes que forem necessárias para que eles possam interiorizar, serem boas pessoas, para terem uma boa vida e viverem com bons princípios, para depois serem cidadãos completamente adaptados a esta sociedade. E não modelarem comportamentos que atingem aquilo que é a igualdade, atingem aquilo que é a liberdade e que atingem aquilo que é a vivência relacional e em sociedade. E isto é que é perigoso. Portanto, é absolutamente relevante interiorizarmos, estarmos dentro daquilo que é a vivência dos jovens, conhecermos esta realidade, porque não é só uma questão de virmos para a comunicação social e falar dos grandes perigos. Não, é importante conhecer esta realidade para poder navegar nela. É importante que as pessoas conheçam estas plataformas, consigam diferenciar aquilo que é um conteúdo que pode ser de diversão ou pode ser pelo menos uma forma de equilibrar a vida, e depois outro tipo de conteúdo que é potencialmente influenciável, e esse comportamento influenciável é aquilo que pode ter ali algumas questões, como por exemplo a forma como se trata homens e mulheres, a forma como se relaciona, o valor das relações, não é? A importância das relações, e também outra coisa que é mesmo comportamentos em termos de identidade. Porque aquilo que nós vimos também é muitos jovens a fazerem coisas que até são potencialmente danosas, até mesmo para eles, para serem reconhecidos, para serem colocados numa determinada posição, quando, no fundo, aquilo que essas pessoas têm dificuldade em compreender é que tudo aquilo não é real. Ou seja, isso é apenas uma percepção subjetiva. Não são mais relevantes, não são mais importantes, não têm o mesmo peso que as outras pessoas. Têm assim uma plataforma e têm assim um canal de comunicação que vai diretamente àqueles que são mais sugestionados ou sugestionáveis a serem modelados em determinadas instâncias do seu desenvolvimento. Isso aqui é um risco. Portanto, quando se expõe esse tipo de práticas, pode ser prejudicial. E agora, falando naquilo que são os resultados atuais, aquilo que se está a investigar, e eu sei que para muitas dessas pessoas que vivem ou que fazem desse mundo o seu rendimento, claro que é difícil ouvir algumas notícias, como por exemplo os consumos estão a aumentar em diferentes áreas, e eu não pergunto porquê, não é? A minha pergunta é, ou a minha observação é, claramente. Então, se nós temos jovens a consumirem plataformas digitais que têm determinados conteúdos, e muitos desses conteúdos passam por horas a assistirem a pessoas ganharem e a perderem dinheiro em contexto de jogo, em contexto de gambling, e que às vezes até é criado ou orquestrado há muito daquele contexto para rentabilizar, que é para as pessoas acreditarem que é possível retirar dali altos valores. A minha questão é, óbvio que vai haver aqui um aumento. Ainda por mais quando o gambling hoje em dia tem uma vertente online, que as pessoas já não precisam de se deslocar
diretamente aos casinos, ou que seja para fazerem apostas? Com certeza que sim. E agora vão-me dizer o seguinte: mas Pedro, naquilo que diz respeito às apostas e às casas de jogo legais, a pessoa tem que ter maioridade. Pois claro. E o que é a maioridade em termos legais? Pelo menos 18 anos. Agora eu pergunto, um jovem de 18 anos, por exemplo, já tem acesso a uma grande quantia de dinheiro ou a grandes fundos em termos económicos? Dificilmente. Então de onde é que vem esse dinheiro? Pois, exato, terá que vir do outro lado, não é? Portanto, não é o próprio jovem que vai ganhar por... Há jovens que com 18 anos, claro, que trabalham. E é assim, se assim for, também é da sua própria responsabilidade. Mas para muitos, esse dinheiro terá que vir de algum lado. E naquilo que é conhecido como a adição ao jogo patológico, e aqui eu não estou a falar só de jogo excessivo ou mesmo jogar pontualmente, estou a falar de adição ao jogo, é sabido que recursos como o furto para alimentar a adição é uma realidade. E é isto que eu acho que é importante as pessoas terem em consideração para, de facto, poderem indo acompanhar os jovens. E este é o risco da internet, plataformas como o YouTube, como a Twitch, como a Kik, como o TikTok, que se de facto não forem ensinadas, não forem instruídos aos jovens que quando nascem já nascem com isto, versus nós que vimos numa geração em que isto não existia, se não ensinarmos aquilo que são os riscos, se não guiarmos os jovens numa utilização saudável e com benefícios, então podemos ter sérios problemas a nível de desenvolvimento. E depois temos jovens cada vez mais afetados a nível cognitivo, a nível de psicomotricidade, a nível de rendimento, a nível até cultural e de competência, já que muitos acabam por não prosseguir estudos ou terem outro género de trabalhos porque veem naquilo ali a vida, não é? Acham que aquilo é a nova profissão do futuro e então toda a gente quer, não é? Toda a gente quer ser streamer, toda a gente quer ser influencer, não é? Porque é tudo uma ilusão deste estilo de vida, tudo, ficam enaltecidos, né? Ficam ali, há um deslumbramento com isto, e isso é que é um grande risco. Eu sei que isto já é muito prolongado, lamento por isso, mas eu acho que era muito importante abordar sobre esse assunto.